O que ninguém te falou sobre o Brasil. Um guia sem filtros sobre códigos sociais, afetivos e culturais que todo estrangeiro precisa conhecer antes ou depois de chegar ao Brasil. Por Wellington Souza, 2025. Introdução. Você pode estudar anos de português, dominar a gramática, decorar os tempos verbais e ainda assim tropeçar nos códigos invisíveis do Brasil? Isso acontece porque a língua de um país é mais do que apenas idioma. É um conjunto complexo de gestos, silêncios, contextos, ritmos e realidades que não aparecem nos livros didáticos. E é justamente aí que este guia começa. Esse não é um material tradicional, e isso é intencional. A maioria dos livros de língua estrangeira segue uma regra editorial informal chamada de PARSNIP, um acrônimo que indica os temas que devem ser evitados: politics, política; alcohol, álcool; religion, religião; sex, sexo; narcotics, drogas; isms, racismo, sexismo, etc. e pork, profanity, porco, palavrões ou linguagem ofensiva. A lógica por trás disso é comercial. Ao evitar assuntos polêmicos, editores aumentam as chances de vender os livros para escolas, instituições e mercados internacionais. Mas o resultado disso é que o Brasil que aparece nesses livros não é o Brasil real. É uma versão filtrada, pasteurizada, segura para exportação e profundamente incompleta. Este guia existe justamente para fazer o oposto, mostrar o lado B da convivência no Brasil. Aquele que fala de hábitos que parecem rudes, mas são expressões de afeto. Explica os limites não ditos das redes sociais e da intimidade digital. Mergulha nos códigos do flerte, do toque e da fala sobrepostos. Enfrenta conversas difíceis sobre racismo, desigualdade e violência simbólica. E até mesmo aquele lado do vocabulário que pode gerar gargalhadas ou grandes constrangimentos, se usado no contexto errado. Palavras comuns de duplo sentido sexual. Aqui você vai encontrar o que os livros e cursos tradicionais não falam. Não porque não seja importante, mas justamente porque é considerado sensível demais para ser incluído. Só que são esses detalhes que definem se você será visto como alguém respeitoso e consciente ou como alguém deslocado. Cada texto desse guia foi escrito para oferecer clareza, contexto e consciência. A linguagem é acessível, mas o conteúdo é profundo. E se em algum momento você ri, se sentir tocado ou até desconfortável, isso é um bom sinal. Significa que você está realmente entrando em contato com o Brasil das pessoas reais, e não com diálogos ensaiados para treinar gramática. Esse não é só um guia para falar português. É um convite para tentar entender mais sobre o Brasil e, principalmente, sobre os brasileiros. Seja bem-vindo, ou melhor, sinta-se à vontade. Capítulo 1. Ser nordestino no Brasil. O elefante na sala. Como professor de português para estrangeiros, já vi muitos alunos surpresos com realidades do Brasil que não aparecem nos livros. Lembro bem de quando uma de minhas alunas, que nasceu no Brasil, mas cresceu fora do país sem falar português, me contou que numa conversa com outra brasileira no Canadá, percebeu uma mudança de atitude assim que mencionou ser nascida no Nordeste. Ela não entendeu o que havia acontecido. À medida que ela foi me contando os detalhes da conversa, notei que eu precisaria explicar. Infelizmente, ela havia acabado de vivenciar um episódio de xenofobia interna. Sim, no Brasil existe o preconceito entre brasileiros. O caso mais conhecido é o preconceito contra nordestinos, que tem raízes profundas na história do país. O Nordeste é uma região com cultura forte e marcante, mas também atravessada por desigualdades históricas, especialmente devido à seca no sertão, uma área de clima extremamente árido. Durante o século XX, milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas em busca de sobrevivência. Muitas migraram para o Sudeste, em especial para São Paulo e Rio de Janeiro, tentando encontrar trabalho e melhores condições de vida. Esses migrantes nordestinos foram fundamentais para o crescimento das grandes cidades. Atuaram na construção civil, nas fábricas e no trabalho doméstico. Mas, como acontece em muitos países com populações migrantes pobres, o preconceito apareceu. Era comum ouvir discursos como "vieram roubar nossos empregos" ou "não pertencem aqui", junto com piadas e estereótipos ofensivos que se espalharam pelo país. O mais grave é que essa rejeição não foi só social, foi institucionalizada.
Pouca gente sabe que, durante as grandes secas de 1915, 1932 e 1942, o governo criou campos de concentração no Nordeste brasileiro para confinar retirantes, famílias pobres que migravam em busca de comida e água. Isso aconteceu com os nordestinos pobres que não migravam. Os campos, como o do Patu, reuniam milhares de pessoas em condições precárias, sem comida, sem saneamento e com altíssimas taxas de mortalidade. A justificativa era manter a ordem na área urbana do estado do Ceará. Mas o que se praticava, de acordo com historiadores como Durval Muniz de Albuquerque Júnior e Marco Antônio Villa, era uma política de exclusão. Queriam impedir a população mais pobre de chegar até a capital, Fortaleza. Esses campos foram apagados da história oficial. Não se ensina isso nas escolas. Não há filmes, séries ou monumentos que falem sobre isso. Mas essa memória esquecida ainda repercute hoje, na forma como muitos brasileiros, especialmente nordestinos, são tratados. Saber disso é essencial para qualquer estrangeiro que queira realmente compreender o Brasil. É um país diverso, vibrante e cheio de contrastes. Mas também é um lugar onde o preconceito pode aparecer nos detalhes, até mesmo entre pessoas da mesma nacionalidade. Capítulo 2. Relacionamentos virtuais com brasileiros. Conhecer brasileiros pela internet, seja pelo Instagram, Tinder ou outro app, é algo cada vez mais comum. O Brasil é um dos países mais conectados do mundo e os brasileiros são conhecidos por serem comunicativos, espontâneos e calorosos, inclusive online. Mas se você está se relacionando com um brasileiro virtualmente, ou pensa em fazer isso, é importante saber que existem diferenças culturais que podem causar confusões e mal-entendidos. Você pode evitar isso ficando bem informado. É comum que brasileiros iniciem conversas de forma rápida e envolvente. A linguagem é afetuosa, cheia de apelidos, emojis e expressões como meu amor, lindo ou que saudade. Mas isso nem sempre significa compromisso ou intenção de relacionamento sério. Para muitos brasileiros, esse estilo faz parte da forma descontraída de se comunicar e pode acontecer mesmo em conversas com várias pessoas ao mesmo tempo. Isso porque, no Brasil, é culturalmente aceito conhecer e se relacionar com mais de uma pessoa na fase inicial da paquera, sem que isso seja visto como desrespeito. O verbo ficar pode se referir exatamente a essa etapa de explorar afinidades com outra pessoa, sem compromisso imediato. Um relacionamento amoroso para brasileiros só é oficial quando os dois dizem claramente que são namorados. Não importa se vocês fazem coisas de namorados quando estão juntos. Muita gente usa aplicativos como o Tinder para conhecer pessoas novas. Há países onde o Tinder é associado quase exclusivamente a sexo casual com estrangeiros. Mas pode ficar calmo. No Brasil, ele é um espaço muito diverso. Há quem procure só sexo, há quem procure amizade, namoro ou até casamento. Ou seja, o Tinder no Brasil não carrega a mesma fama negativa que pode ter em outros lugares. O importante é ser direto na conversa, perguntar o que a outra pessoa está buscando e, acima de tudo, observar se as atitudes são coerentes com as palavras. É preciso falar também sobre o tema do dinheiro. Em algumas culturas, oferecer presentes ou ajuda financeira é visto como um gesto nobre, romântico ou simplesmente afeto. No Brasil, no entanto, esse tipo de atitude pode ser interpretado de forma diferente, como um sinal de dependência, submissão ou até tentativa de comprar afeto. Existem sim pessoas que podem se aproveitar disso, e embora isso não seja algo exclusivo dos brasileiros, é importante ficar atento. Quando o cuidado vem de um lado só, sem reciprocidade, isso pode deixar a relação desequilibrada e emocionalmente desgastante. Existem também alguns sinais de alerta que você deve observar. Se a pessoa evita fazer chamadas de vídeo por muito tempo, se sempre há uma desculpa para não se encontrarem de verdade, se surgem histórias tristes seguidas de pedido de ajuda, ou se a comunicação sempre parece urgente ou dramática, vale a pena parar e refletir. Relações saudáveis não escondem, não pressionam, não manipulam. Um relacionamento real se constrói com verdade, equilíbrio e respeito. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que muitos relacionamentos bonitos e duradouros entre brasileiros e entre brasileiros e estrangeiros começam pela internet. Pesquisas recentes já mostram que a maioria dos novos casais se reconhecem online. Mas para que isso aconteça de forma positiva, é essencial conversar com clareza desde o início. Saber o que você quer, respeitar seus próprios limites e não ter medo de dizer não. Um relacionamento só vale a pena quando os dois lados se sentem valorizados, seguros e emocionalmente bem. Relacionar-se com brasileiros online pode ser uma experiência incrível, cheia de trocas culturais, emoção e descoberta. Mas, como em qualquer lugar do mundo, é fundamental estar atento.
entender os códigos sociais, identificar os sinais e, principalmente, lembrar sempre que você merece estar em uma relação que te respeite e te faça bem. Capítulo 3. Algo que pode ser irritante. O hábito brasileiro de interromper ou falar ao mesmo tempo durante conversas é uma característica marcante da comunicação no país, especialmente em contextos informais. Para quem vem de culturas em que se valoriza a espera pela vez de falar, isso pode parecer falta de educação ou desrespeito. Mas, na verdade, esse comportamento está enraizado em uma forma diferente de expressar interesse, envolvimento e emoção durante a interação. Interromper ou falar junto muitas vezes é interpretado como um sinal de empolgação e engajamento. É comum que, durante uma conversa animada, os interlocutores falem simultaneamente, completem as frases uns dos outros ou interrompam para contar algo relacionado. Em vez de ser visto como falta de educação, isso pode ser entendido como um esforço para manter o ritmo da conversa e demonstrar empatia. Muitas vezes o ouvinte já antecipa o fim da frase do outro e começa a falar antes mesmo que ele termine, não por pressa, mas por já ter captado a ideia e querer contribuir. É frequente também que a pessoa interrompa com uma pergunta rápida, como: "Qual foi o lugar mesmo?" ou um comentário que se encaixa no tema: "Nossa, comigo foi igual." Ou: "Ah, isso me lembrou uma história." Outra forma muito comum de interrupção é a reação espontânea e verbal durante a fala do outro. O brasileiro frequentemente expressa emoções em tempo real. Reage com um mentira, sério? Não acredito. Ou até mesmo com gargalhadas enquanto o outro ainda está desenvolvendo o raciocínio. Essas reações criam uma sensação de que a conversa está viva, pulsando. Não é raro que duas ou mais pessoas falem ao mesmo tempo e se escutem mutualmente, alternando o volume da voz ou rindo juntas sem que a conversa pareça travada ou confusa. Entre amigos ou familiares, isso acontece com ainda mais naturalidade e muitas vezes com sobreposição de falas por vários segundos antes de alguém ceder espaço. Além disso, há o hábito de completar frases do outro como sinal de intimidade e sintonia. Alguém começa uma frase e o outro finaliza, como se compartilhassem o mesmo pensamento. Em rodas de conversas mais animadas, especialmente com várias pessoas, é comum ver uma espécie de disputa leve pelo espaço de fala. Vozes se sobrepõem. As pessoas aumentam um pouco o tom para conseguir entrar, usam gestos para chamar a atenção ou começam a falar logo depois de uma pequena pausa, sem necessariamente esperar uma sinalização clara de que o outro terminou. Tudo isso acontece sem que se crie tensão. Ao contrário, é um sinal de que a conversa está fluindo com energia. O Brasil é uma sociedade de forte tradição oral, onde contar histórias, trocar experiências e falar com expressividade são práticas valorizadas, especialmente em conversas de bar, etc. Em contextos familiares, entre amigos ou mesmo em ambientes profissionais mais descontraídos, o dinamismo das falas sobrepostas faz parte da construção da interação social. Mesmo quando há interrupções, existe uma leitura sutil do tom, do ritmo e da linguagem corporal do outro, o que permite que a nossa conversa se reorganize de forma quase automática. Apesar dessa informalidade, o comportamento muda de acordo com o contexto. Em ambientes mais formais, como reuniões de trabalho ou interações com figuras de autoridade, há uma tendência maior a respeitar turnos de fala. Ainda assim, mesmo nesses ambientes, um certo grau de sobreposição pode ocorrer, sem que isso seja considerado ofensivo. A interrupção pode ser suavizada com frases como "desculpa te cortar, mas" ou "posso só fazer um comentário rápido?", mostrando que mesmo em contextos formais, a espontaneidade ainda tem espaço. Também é importante considerar que esse hábito varia de acordo com a região do Brasil e com a classe social. Em algumas áreas, como no Nordeste e no Sudeste, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo, a comunicação tende a ser mais rápida, mais corporal, com mais interrupções e sobreposições. Em outras regiões, como em partes do Sul, o estilo pode ser mais pausado e regrado, com maior respeito às pausas entre os turnos de fala. Quando brasileiros interagem com estrangeiros, esse estilo comunicativo pode gerar mal-entendidos. Muitos estrangeiros sentem-se atropelados ou desrespeitados, enquanto brasileiros podem achar que o outro está sendo frio ou distante, por esperar demais para falar. Esse descompasso revela como normas culturais moldam nossas expectativas sobre o que é uma boa conversa. Interromper ou falar junto não é, para muitos brasileiros, um sinal de grosseria, mas uma forma de expressar vivacidade, afeto e envolvimento. A conversa para o brasileiro não é apenas um espaço de troca de informações, mas um lugar de emoção, conexão e presença mútua. Entender essa dinâmica é essencial para interpretar corretamente as interações sociais no Brasil.
e também para navegar bem entre diferentes estilos comunicativos quando se cruza fronteiras culturais. Capítulo 4. Regras sociais não ditas. O clichê que fala sobre brasileiros se cumprimentarem com beijos e abraços não é de muita ajuda se você não conhece nuances. Então vamos falar sobre isso. Durante uma conversa com uma aluna americana, surgiu uma dúvida comum: como se comportar ao chegar em um lugar onde há pessoas conhecidas e desconhecidas ao mesmo tempo? Por exemplo, imagine que você vai encontrar um amigo em um bar e, ao chegar, percebe que ele está com outras pessoas que você não conhece. O que fazer? Talvez seu amigo não tome a iniciativa de apresentar cada uma das pessoas presentes. Ou talvez vocês dois só estejam de passagem e logo vão sair daquele local. No Brasil, o mais natural é cumprimentar todo o grupo com "Oi, pessoal" ou "Boa noite, gente", olhando para os rostos das pessoas. Depois disso, você pode se dirigir diretamente a seu amigo. Não é necessário cumprimentar cada pessoa individualmente, a não ser que alguém o apresente formalmente. Esse cumprimento geral mostra respeito e atenção e ajuda a quebrar o gelo com o grupo. Claro que há brasileiros que não fazem isso, mas no geral, eles estão conscientes do efeito que isso pode causar. Não é considerado gentil não reconhecer a presença das pessoas. Isso também se aplica a quando você chega em certos lugares. No Brasil, você cumprimenta quem está no lugar onde você chega. Vamos entender melhor isso. De acordo com seu relato, na região dos Estados Unidos onde ela morava, é comum chegar e entrar em prédios públicos ou, por exemplo, salas de espera de clínicas sem se dirigir a ninguém além do funcionário específico com quem você deseja falar. Não há obrigação de falar com estranhos. Mas no Brasil, mesmo que você não conheça ninguém, é esperado que você cumprimente a pessoa que está ao lado da cadeira ou sofá onde você se senta em uma sala de espera, por exemplo. Um simples bom dia é suficiente. Não é necessário sorrir e ser exageradamente caloroso. A ordem em que um cumprimento acontece também é importante. Quem chega no lugar, cumprimenta primeiro. Mas ainda sobre cumprimentos, é necessário esclarecer um clichê muito comum sobre o Brasil. Brasileiros se cumprimentam com abraço e beijo. Essa generalização está incorreta, ou no mínimo, imprecisa. O Brasil é um país conhecido pelo calor humano, mas os cumprimentos físicos seguem regras sutis, baseadas em cultura, região, gênero e até orientação sexual. Entre homens heterossexuais, o mais comum é dar a mão, um tapinha nas costas durante o meio abraço ou só um soquinho. Beijos no rosto acontecem mais entre mulheres, mulheres e homens e entre homens gays. Abraços são comuns, mas nem sempre são automáticos. Depende do grau de intimidade. Em contextos profissionais, o cumprimento costuma ser mais formal. Um aperto de mão ou um "tudo bem?" à distância. Pode parecer complicado, mas com o tempo você percebe as regras sociais invisíveis que guiam o comportamento. A dica é: observe o ambiente e as pessoas. Se todo mundo está cumprimentando, faça o mesmo. Se alguém te estende a mão, não hesite. E nunca subestime o poder de um simples bom dia. Para o brasileiro, cumprimentar é sinal de respeito, de educação, de presença. É reconhecer que o outro existe. E quando você não faz isso, sem perceber, você transmite o oposto. Capítulo 5. Comer, pagar a conta e outros gestos do dia a dia. No Brasil, certos comportamentos à mesa e práticas no momento de pagar a conta seguem códigos culturais bem específicos, que podem surpreender quem vem de fora. Um exemplo claro está nos hábitos alimentares. Fazer barulho com a boca ao mastigar é visto como algo grosseiro, assim como comer de boca aberta. Esses gestos, mesmo que sejam aceitáveis ou neutros em outras culturas, podem causar estranhamento por aqui e podem ser interpretados como falta de educação. A ideia de que comer deve ser um ato discreto está muito presente no imaginário brasileiro. Isso se reflete também no modo como as refeições são organizadas. Outra prática comum no país é que cada pessoa tenha seu próprio prato. Dividir o mesmo prato com alguém, literalmente comer no mesmo recipiente, não é algo que se vê com frequência. Mesmo quando duas pessoas pedem o mesmo prato em um restaurante, é comum que ele seja servido dividido em porções individuais, a menos que se trate de algo explicitamente compartilhável, como uma tábua ou petisco. Essa separação reforça uma ideia de ordem e de espaço pessoal à mesa. Na hora de pagar a conta em restaurantes, bares ou cafés, há também rituais bastante característicos. O atendente quase sempre vai perguntar se o pagamento será feito por Pix, crédito ou débito. Essas são as formas mais comuns. E o Pix, sistema de transferência instantânea amplamente usado no país, se tornou especialmente popular por sua praticidade. Além disso, em muitos estabelecimentos, o cliente ouvirá a pergunta: "CPF na nota?", que se refere à possibilidade de incluir o número do CPF, documento de identificação fiscal, na nota fiscal.
prática incentivada por programas estaduais de devolução de impostos ou sorteios. Um detalhe que pode chamar a atenção de estrangeiros é a preocupação com o cartão de crédito ou débito durante o pagamento. No Brasil, é comum que o atendente traga a maquininha até a mesa para que o cliente insira ou aproxime o cartão ali mesmo. Isso acontece porque é considerado inseguro deixar o cartão sair do campo de visão do dono. A prática de levar o cartão até o balcão ou para outro cômodo, comum entre muitos países, é vista com desconfiança no Brasil, devido ao histórico de golpes e clonagens de cartões. Esse cuidado faz parte da vida cotidiana e é um reflexo de uma cultura que, apesar de calorosa nas interações, também desenvolveu formas específicas de proteção em situações práticas como essa. Esses detalhes mostram como o convívio social e o consumo no Brasil têm suas próprias regras, muitas vezes não ditas, e revelam um equilíbrio curioso entre informalidade afetiva e rigidez em certos gestos. Entender esses pequenos códigos pode fazer toda a diferença na experiência de quem visita ou começa a conviver com os brasileiros. Capítulo 6. Vocabulário racial brasileiro. O vocabulário racial no Brasil pode ser bastante específico e, dependendo da sua língua nativa, até confuso. Se usarmos o inglês como exemplo, dá para ver como essas diferenças culturais e linguísticas ficam evidentes. Nem sempre a tradução direta de termos raciais do português para o inglês funciona bem. Isso acontece porque, no Brasil, o vocabulário racial está muito ligado à aparência da pessoa, ao que se vê. Já em países de língua inglesa, especialmente nos Estados Unidos, as palavras relacionadas à raça costumam estar mais conectadas à ancestralidade e à história familiar e social de cada indivíduo. Por exemplo, no Brasil, se uma pessoa parece branca, ela normalmente será considerada branca, mesmo que tenha um pai negro ou mãe asiática. Já nos Estados Unidos, existe o conceito da One Drop Rule, ou regra de uma gota de sangue, que considera como black qualquer pessoa que tenha ao menos um ancestral negro, independente da aparência física. Isso pode ser conferido em arquivos como Racial Integrity Laws na história americana, um exemplo de como isso muda completamente a forma como as pessoas se veem e são vistas em cada país. Outro ponto importante é que os termos black e white em inglês não têm equivalência direta com negro e branco em português. Essa diferença pode gerar mal-entendidos e até atrapalhar discussões importantes sobre racismo, identidade e representatividade. Um exemplo claro disso é a história da escritora Gail Lukasik. Uma manchete sobre sua vida dizia: "I thought I was white until I learned my mother's secret." Ela descobriu que seu avô era negro e que sua mãe era percebida como branca. Traduzir essa frase literalmente para o português, "eu achava que era branca até descobrir o segredo da minha mãe", pode soar estranho para um brasileiro. Isso porque no Brasil ninguém descobre que é branco, basta se olhar no espelho. Aqui, o termo branco está ligado diretamente à aparência. Já nos Estados Unidos, white é uma identidade racial construída historicamente que leva em conta muito mais do que apenas o tom da pele. Por tudo isso, é importante entender que o vocabulário racial não é só uma questão de tradução. É uma questão de contexto cultural, de como cada sociedade construiu suas categorias raciais ao longo da história. O vocabulário racial brasileiro, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, responsável pelo censo, se organiza em 4 grandes categorias: branca, negra, que inclui pretos e pardos, amarela, para pessoas de origem asiática, e indígena. A categoria negra reúne as pessoas pretas e pardas e é amplamente utilizada em estudos sobre desigualdade racial e políticas públicas. Ter essa noção pode evitar mal-entendidos e ajudar estrangeiros a se envolverem em conversas mais sensíveis, conscientes e informadas sobre raça no Brasil. Especialmente porque, em muitos casos, os códigos sociais brasileiros não estão explicados nos livros, mas impactam profundamente a forma como as pessoas vivem, são percebidas e se relacionam no país. Capítulo 7. Outro elefante na sala. Na madrugada de 21 de junho de 2014, depois de um show da banda Rancore na cidade de Teresina, fui vítima de uma tentativa de assalto. Digo tentativa porque, no meio do grupo que me abordou, uma das mulheres da gangue se posicionou contra o que ia acontecer. Ela me protegeu, me tirou daquela situação e me acompanhou até um lugar onde eu poderia esperar um ônibus para voltar para casa. Antes de ir embora, ela me deu um conselho direto: não confie em ninguém. Aqui é perigoso. Agradeci e perguntei seu nome. Era Jéssica. Fiquei esperando por bastante tempo, mas nenhum ônibus passou.
Foi quando vi uma viatura da polícia e senti um alívio. Finalmente alguém poderia me ajudar. Expliquei o que tinha acontecido e pedi algum tipo de assistência. Os dois policiais olharam para mim e disseram que não podiam sair da rota. Insisti, lembrando que aquela era uma área perigosa e que eu estava claramente em situação de risco. Eles me responderam: só lamento, e seguiam dirigindo, me deixando ali. Em seguida comecei a rir, porque me dei conta de que quem me ajudou foi alguém que a sociedade chamaria de criminosa, e quem virou as costas foi a polícia. Até hoje me pergunto se o motivo pelo qual eles se negaram a ajudar foi a minha aparência. Na época, eu usava o cabelo bem volumoso, e quando estou com cabelo longo, sou lido como uma pessoa negra no Brasil. Esse episódio poderia ser só um relato pessoal, mas infelizmente ele é parte de algo muito maior. No Brasil, não é raro que as pessoas mais vulneráveis, negras, pobres, periféricas, não apenas deixem de ser protegidas, como passem a ser vistas como suspeitas. A violência policial não acontece só nas manchetes sobre tiroteios em favelas. Ela também se manifesta em momentos cotidianos, silenciosos, em que o Estado escolhe não te enxergar como alguém digno de cuidado. O Brasil está entre os países que mais registram mortes causadas por ações policiais no mundo. Os números são alarmantes, mas o mais grave é o padrão. A maioria das vítimas são homens negros, jovens, moradores de periferias. A desculpa oficial quase sempre é a mesma: confronto, suspeita, ameaça. Mas o que se vê muitas vezes é um ciclo de violência, despreparo, racismo estrutural e impunidade. Ao mesmo tempo, o tratamento que se recebe da polícia pode mudar radicalmente dependendo do bairro onde você mora, da roupa que você veste, do jeito que fala ou da cor da sua pele. Enquanto em algumas áreas a polícia é sinônimo de proteção, em outras ela é presença constante de medo. Isso cria duas experiências completamente diferentes de viver em um mesmo país. Parte da população brasileira também precisa tomar cuidado com a polícia. É claro que toda sociedade precisa de segurança, mas segurança de verdade é aquela que protege todo mundo, e não só alguns. A resposta "só lamento" que ouvi naquela noite dos policiais não foi apenas uma negativa pessoal para mim. Ou pode ter sido, eu nunca vou ter certeza absoluta disso, porque uma das características do racismo no Brasil é que ele sempre consegue ser sutil o bastante para fazer você duvidar de si mesmo. E o que resta é me contentar com o fato de que esse foi um episódio considerado não tão grave, visto que pessoas negras retintas no Brasil podem receber um tratamento muito pior pela polícia. Falar sobre violência policial no Brasil é desconfortável, mas necessário, principalmente para quem está tentando entender o país de verdade, não só seus cartões postais, mas suas contradições mais profundas. Porque o Brasil também é feito dessas histórias, da generosidade de uma desconhecida chamada Jéssica e da frieza de quem deveria proteger. É benéfico para todo estrangeiro que se interessa pelo Brasil entender essas questões. Mas, em especial, eu escrevi esse texto pensando nos estrangeiros negros que pretendem vir para cá. O Brasil possui a maior população negra fora da África. Talvez você já saiba disso. Mas isso não significa dizer que você vai deixar de tomar os mesmos cuidados que já toma em sua vida normal em relação ao racismo. Aviso: esse próximo capítulo contém conteúdo sensível. Muitas palavras aqui têm conotação sexual. Capítulo 8. Vocabulário comum que pode causar desconforto. O português brasileiro é uma língua riquíssima e também cheia de armadilhas para quem está aprendendo. Armadilhas que não são explicadas nos cursos regulares e nos materiais didáticos por serem explícitas e não consideradas adequadas para o ambiente de sala de aula. Algumas palavras do dia a dia, totalmente normais em contextos formais ou neutros, ganham um significado sexual, quando usadas de maneira informal, dependendo do tom, do contexto ou da intenção de quem fala. A importância de aprender esses casos vem exatamente desse fato. Elas são usadas com frequência. Para falantes nativos, esse duplo sentido muitas vezes é engraçado ou até parte da cultura do flerte. Mas para quem está aprendendo o idioma, essas ambiguidades podem causar vergonha, mal-entendidos ou até situações bem constrangedoras. Logo abaixo, uma lista de palavras e expressões comuns que podem mudar totalmente de significado e que merecem atenção especial de quem está aprendendo o português com responsabilidade. Palavras de duplo sentido, neutro versus vulgar e sexual. Gozar, sentido neutro. Gostar, gozar férias, gozar de boa saúde. Sentido sexual, ter um orgasmo. Cuidado para não dizer estou gozando muito aqui no Brasil. Dar, sentido neutro. Ela me deu um presente. Já deu 10 horas da noite. Sentido sexual,
ter relação sexual, ser penetrado sexualmente. Exemplo, ela deu para ele ontem. Você vai me dar hoje? Comer. Sentido neutro, comi arroz com feijão. Sentido sexual, transar. Penetrar alguém sexualmente. Exemplo, ele me comeu ontem. Sentar. Sentido neutro, vou sentar no sofá. Sentido sexual, pode sugerir uma posição sexual ou ato sensual. Exemplo, ela sabe sentar bem. Quero sentar. Levar. Sentido neutro, vou levar meu amigo no aeroporto. Sentido sexual, ser penetrado. Exemplo, levei muito ontem à noite. Pegar. Sentido neutro, peguei gripe, peguei um táxi, peguei minha bolsa. Sentido sexual, ficar com alguém, transar. Exemplo, eu já peguei ele 2 vezes. A gente se pegava na época da faculdade. Chupar. Sentido neutro, chupar uma bala, chupar manga. Sentido sexual, sexo oral. Exemplo, adoro chupar. Enfiar. Sentido neutro, enfiei o celular na mochila. Sentido sexual, penetrar sexualmente. Exemplo, enfia logo. Meter. Sentido neutro, meti os livros na gaveta. Sentido sexual, penetrar sexualmente, transar. Exemplo, faz tempo que eu não meto. Estar duro. Sentido neutro, estar sem dinheiro. Sentido sexual, ter uma ereção. Exemplo, tô duro hoje. Pode ser os 2 sentidos. Todas essas palavras podem ser usadas normalmente, mas é importante prestar atenção ao contexto, ao tom de voz e à situação social. O mesmo vocabulário que é comum em um bate-papo pode soar completamente diferente em outro. Isso faz parte da beleza e da armadilha da linguagem brasileira. Capítulo 9. WhatsApp, ligações e limites. O que é considerado invasivo no Brasil? O Brasil é um dos países mais conectados do mundo, com uma população extremamente ativa nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem. O WhatsApp, em particular, ocupa um lugar central no cotidiano dos brasileiros. Está presente em praticamente todos os lugares, é usado para tudo, do trabalho à vida pessoal. Mas, apesar da familiaridade com o aplicativo, isso não significa que qualquer pessoa possa ou deva ser adicionada ou abordada por lá sem contexto. Existem regras sociais implícitas sobre como e quando esse canal deve ser usado, e ignorá-las pode soar invasivo. Um dos pontos que mais chama atenção para quem vem de fora é a mudança de hábito entre as gerações. Chamadas telefônicas, especialmente entre millennials e a geração Z, têm se tornado cada vez menos comuns no Brasil. Para muitos jovens brasileiros, receber uma ligação sem aviso prévio é desconfortável, quase como uma invasão do tempo e da atenção. O mais comum é enviar uma mensagem antes, perguntando se a pessoa pode falar ou se prefere resolver por escrito mesmo. Essa preferência por conversas assíncronas está relacionada ao estilo de vida agitado, à autonomia sobre o próprio tempo e ao costume de lidar com várias conversas ao mesmo tempo no WhatsApp. Mas embora o WhatsApp seja extremamente popular, ele não é um canal neutro. Ao contrário de redes sociais mais públicas como o Instagram, o WhatsApp envolve uma sensação maior de proximidade. Trocar mensagens por ali pressupõe um certo grau de intimidade, familiaridade ou pelo menos uma razão prática clara. Por isso, quando alguém pede o número de WhatsApp logo no primeiro contato, sem que haja uma conversa prévia, sem um contexto claro ou sem intimidade suficiente, isso pode ser interpretado como algo invasivo. Essa situação é ainda mais delicada quando ocorre entre desconhecidos ou em interações profissionais, acadêmicas ou interculturais. Há contextos em que o pedido pode até parecer inofensivo ou eficiente, mas para muitos brasileiros o gesto soa precipitado. O mais adequado nesses casos é iniciar o contato por canais mais neutros como e-mail ou redes sociais. Com o tempo, se a conversa se desenvolver naturalmente e houver um motivo prático, o convite para migrar para o WhatsApp pode surgir com mais leveza. Uma forma de suavizar esse momento é explicar por que está pedindo o número. Se for mais fácil, você pode me contatar por WhatsApp. O que prefere? Você oferece o seu WhatsApp, em vez de pedir. Ou, em situações mais delicadas, simplesmente esperar que a outra pessoa sugira esse canal de forma espontânea. O mesmo vale para ligações. Perguntar antes se pode ligar ou se a pessoa prefere conversar por mensagem demonstra cuidado e respeito. Atitudes muito valorizadas pelos brasileiros. Em algumas culturas, pedir o telefone de alguém rapidamente é sinal de sociabilidade ou interesse,
Mas no Brasil, principalmente nas grandes cidades, é mais comum que esse tipo de aproximação seja feita com cautela. O brasileiro, apesar de simpático e aberto, também valoriza seu tempo, seu espaço e seus limites. Insistir ou parecer apressado pode ter o efeito contrário ao desejado, afastar a pessoa em vez de aproximá-la. No fim das contas, comunicar-se bem no Brasil, como em qualquer lugar, exige sensibilidade. Saber quando falar, quando escrever, como pedir um número de telefone ou como evitar ser invasivo são habilidades importantes para quem quer se conectar de verdade. Observar o ritmo da conversa, respeitar o espaço do outro e construir uma relação com empatia são passos fundamentais. Em tempos digitais, a gentileza também está nas pequenas escolhas, e elas fazem toda a diferença. Capítulo 10. Empregadas domésticas. Lembro de uma aluna estrangeira durante uma das nossas aulas sobre diferenças culturais. Ela compartilhou sua experiência de estar em uma casa brasileira, especificamente o desconforto que sentiu observando uma trabalhadora doméstica servindo a família à mesa. De acordo com ela, a dinâmica era totalmente diferente de uma pessoa que foi contratada, por exemplo, apenas para limpar a casa, algo comum na Europa. Mas naquele momento era diferente. Ela não soube exatamente como descrever esse desconforto. Uma presença não apenas limpando a casa, mas servindo as pessoas e ao mesmo tempo não sendo parte da interação, da conversa. Para muitas famílias brasileiras, essa é uma rotina comum. E é justamente nesse tipo de contraste que surgem os ruídos mais profundos entre o Brasil real e um olhar estrangeiro. O trabalho doméstico no Brasil não é apenas uma profissão, é um reflexo direto das desigualdades que marcam a nossa história, especialmente o legado da escravidão. O país foi um dos últimos do mundo a abolir oficialmente a escravidão em 1888. E, ao contrário do que se poderia esperar, a abolição não foi acompanhada de políticas públicas que garantissem escolarização, qualificação ou inserção no mercado formal para a população negra libertada. O resultado disso foi que milhões de pessoas negras, especialmente mulheres, foram empurradas para os trabalhos mais precarizados, como o serviço doméstico. Muitas continuaram em condições semelhantes à escravidão, sem salário, morando na casa das famílias, trabalhando em troca de comida, roupa ou proteção. Décadas depois, a lógica se manteve, e ainda hoje o perfil da trabalhadora doméstica no Brasil é majoritariamente o mesmo: mulher, negra, com baixa escolaridade e sem contrato formal de trabalho. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho e do IBGE, o Brasil continua sendo o país com a maior população de trabalhadoras domésticas do mundo, com cerca de 6 a 7 milhões de pessoas nesse setor. A cada 100 brasileiros, pelo menos 3 são empregadores ou empregados domésticos, um índice que só é possível em países com altos níveis de desigualdade social e racial. Apesar de avanços como a PEC das domésticas e a Lei Complementar 150, que garantiram mais direitos e proteção legal, a maioria das trabalhadoras domésticas no Brasil ainda não tem carteira assinada e vive sob condições precárias. Em 2025, o governo federal voltou a reforçar estratégias de combate ao trabalho doméstico, análogo à escravidão, que ainda existe de forma invisível, principalmente em regiões onde a fiscalização é mais difícil e o medo de denúncias é maior. Mas há algo ainda mais difícil de explicar para quem vem de fora: a normalização simbólica dessa relação. Expressões como "ela é praticamente da família" ainda são comuns, mas escondem um desequilíbrio profundo. Afinal, se fosse mesmo da família, por que não come à mesa junto? Porque às vezes tem pratos, talheres e até sabonetes separados. E mais, se é parte da família, por que precisa usar um elevador separado? Em muitos prédios no Brasil, especialmente os mais antigos, ainda existem dois elevadores: o social, para os moradores e seus convidados, e o de serviço, para entregadores, trabalhadores e empregadas domésticas. A existência desses dois elevadores e o uso restrito de cada um é uma herança direta de uma lógica de separação simbólica de classes. Para quem vem de fora, isso pode parecer absurdo. Para muitos brasileiros, ainda é rotina. O discurso de que a empregada é da família é muito comum na história do Brasil. Parece afetivo, mas na prática é oposto a qualquer relação profissional saudável. Nenhum outro tipo de trabalho é mediado por afeto forçado, informalidade ou ausência de contrato. Essa ideia dissolve os limites entre vida pessoal e profissional, criando um espaço onde a trabalhadora não é tratada nem como funcionária, nem como igual, e sim como alguém sempre disponível, sem direito a descanso, autonomia ou negociação.
Muitas dessas trabalhadoras também são responsáveis pelo cuidado emocional e prático de toda a casa. Cuidam de crianças, lembram datas de pagamento, organizam compromissos, mas, mesmo assim, continuam sendo tratadas como subordinadas, de fora, como se não fizessem realmente parte de nada. Para o estrangeiro que vive no Brasil ou convive com brasileiros, é importante observar esse sistema com atenção. Embora não seja a maioria dos brasileiros que têm empregadas domésticas, esse é um costume bastante normalizado no país, especialmente entre famílias de classe média e alta. Ter alguém para cozinhar, limpar ou cuidar das crianças não é visto como luxo extremo, mas como parte da rotina de muitas casas urbanas. Isso só é possível porque o trabalho doméstico, historicamente desvalorizado e mal remunerado, se tornou acessível para quem ganha um pouco mais. Sentir desconforto diante de uma situação como a da minha aluna não é exagero nem drama. É, na verdade, um sinal de sensibilidade e de respeito à dignidade humana. O que é normal para uns pode ser inaceitável para outros. E entender isso é parte fundamental de compreender o Brasil para além do idioma. Conclusão. Esse guia não teve como objetivo dar todas as respostas, até porque, quando se trata do Brasil, cada resposta vem sempre acompanhada de muitas camadas, contradições e contextos. Mas se você chegou até aqui, já deu um passo que muita gente evita: olhar de frente para os detalhes incômodos, os silêncios desconfortáveis e os gestos que dizem mais do que mil palavras. Você leu sobre códigos não ditos que regem desde um simples bom dia até as relações atravessadas por raça, classe, gênero e afeto. Viu como o idioma não vive sozinho. Ele se entrelaça com desigualdades históricas, formas de sociabilidade únicas e contrastes que não cabem em regras gramaticais. Ao romper com o padrão PARSNIP, este material escolheu tratar o português não como um conjunto neutro de vocabulário, mas como porta de entrada para uma convivência mais consciente. A língua aqui foi ferramenta, mas o objetivo sempre foi o olhar. Que esse guia sirva para o início de uma curiosidade mais profunda, porque aprender uma língua é, no fim das contas, aprender a estar. E estar no Brasil exige mais do que conjugar verbos, exige presença, escuta e sensibilidade. Agora que você sabe um pouco mais sobre o lado B, siga em frente. O resto, como dizem por aqui, você vai pegando no caminho. Esse foi O que Ninguém Te Falou sobre o Brasil. Um guia sem filtros sobre códigos sociais, afetivos e culturais que todo estrangeiro precisa conhecer antes ou depois de chegar ao Brasil. Por Wellington Souza, 2025.